Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam esta casa, em especial neste mês, 89 anos do Neil, uma casa que podemos dizer histórica do nosso movimento. Inclusive já estamos dando pitaco nos 90, não é verdade, Rosalina? E vocês vão saber depois. E como bom espírita, a gente gosta, de saber como já está se preparando para os 90 anos, mas que de fato permaneça essa casa fiel a Cristo, a Kardec, despreocupados, isso é algo importante, em termos de quantidade de pessoas que frequentem. O cristianismo nunca foi para muitos. O próprio Cristo, quando passou na terra, apesar de chamar a atenção como chamou, nós observamos que não eram grandes coletividades, tirando o Sermão do Monte, e ao final os 500, mas falava para pequenos grupos e indivíduos que amadureceram através do processo das suas dores, de tal forma que nós sabemos que para chegar à doutrina espírita, a mesma coisa acontecerá com aqueles que de fato tiverem a necessidade de sanar as suas dores, bem como compreendê-las. Que esta casa continue sendo esse farol, instrumento da espiritualidade superior nesta região, atendendo aqueles que têm fome e sede, não só da matéria, mas em especial do espírito. Passado aquele período de quase loucura, onde os conceitos e os valores do cristianismo, apesar de deturpados em sua essência, mas ainda guardando um norte importante, a Revolução Francesa gerava, de certa forma, uma mudança de comportamento que abriria mais adiante a possibilidade de que indivíduos que buscavam sair do jugo de uma religião opressora a entender os fenômenos que frequentemente se encontravam sob a sombra de superstições. Cientistas em diversas áreas vieram à Terra para auxiliar este processo de libertação, mas é comum ainda da nossa inferioridade, quando nós descobrimos novos horizontes, frequentemente damos as costas para tudo aquilo que havia sido conquistado até então e só passamos a dar a importância àquilo que se apresenta de inovador. Passado aquele período desta, podemos dizer, loucura coletiva, esses cientistas então inauguram um novo tempo, um período das luzes, onde de certa forma o centro da Europa, sendo a França, trazia ali mentes brilhantes, mas que lamentavelmente, repito, davam as costas ao próprio passado e agora investiam com toda a força calcados no pensamento filosófico de Augusto Comte, chamado de positivismo. Esse grupo de cientistas das diversas áreas, eles a partir dali e talvez desse ranço do passado, não só deste país, mas como boa parte da Europa, não gostava e nem dava importância mais às tradições nem às lições de fundo transcendental. Sendo assim, não era digno de ser estudado, averiguado, nenhum tipo de crença que não pudesse ser mensurada, pesada e apalpada. Essa era a cabeça do positivismo, de tal forma que as escolas científicas não abriam espaço para absolutamente nada. E era interessante porque, segundo consta no Evangelho, Novo Testamento, o Cristo havia prometido naquela chamada última ceia que seria enviado à terra um Consolador que iria relembrar todas as suas lições e ir, obviamente, além daquilo que ele havia dito à época,
tendo em vista as limitações não só do campo intelectual, mas em especial da averiguação destas verdades. E como sempre, missionários existem em todas as áreas da humanidade. Fora convocada a figura de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e que nós iremos traduzir a partir de agora com o nome de Allan Kardec. Nasce no seio da França e passa a ter contato diretamente com esta escola positivista numa formação bastante ampla, sendo ele filho de Pestalozzi, estou falando filho como cria no campo do raciocínio, do aprendizado, mas ele apresenta-se durante um bom tempo nestes estudos, e o máximo de transcendência de que ele alcançava eram os estudos no campo do magnetismo, pois ainda ali conseguia aprofundar a sonda da investigação. Esse homem, por sua vez, tivera uma influência religiosa na sua família um pouco pálida, mas calcada nas raízes do catolicismo, e recebendo do seu mestre Pestalozzi uma influência também pouca do protestantismo, compreendendo estes valores, não obstante em nenhum momento prevalecendo sobre as lições do campo da ciência, da filosofia e da história que ele recebia deste mentor. Portanto, podemos dizer que Allan Kardec, ele estrutura-se no campo do conhecimento e, em especial, no campo da investigação, utilizando de método científico. É importante nós entendermos este ponto primordial, porque o tema da palestra nos remete a falarmos da tese da reencarnação. E quando nós falamos tese, nós precisamos fazer uma distinção de conceitos muito importantes, porque há as teses acadêmicas, aquelas nos quais os indivíduos ganham o título de doutor, e existem as teses no sentido de conceito, o conceito da reencarnação. E eu confesso que diante do tema me pus a refletir se de fato a reencarnação seria uma tese no campo acadêmico. Por que não? Tendo em vista que Allan Kardec era este indivíduo que foi estruturado dentro do pensamento científico, trazendo ainda o ranço desse positivismo, que nós conseguimos observar de maneira muito clara quando ele recebe o convite para observar os fenômenos da mesa girante, e neste raciocínio, talvez limitado, da ciência que ainda hoje reverbera na maioria dos núcleos científicos, dizia ele que mesa não pode movimentar-se, muito menos responder, pois enquanto não mostrassem a ele que as mesas não eram portadoras de sistema nervoso central e nem músculos, ele não acreditaria nestas teses. Mostrando que ele era filho do seu próprio tempo, não era um indivíduo especial, diferente, que imediatamente chamado ele aceitou. E este ponto é um ponto fundamental para que a gente venha dizer de forma categórica que a reencarnação no campo das investigações de Allan Kardec não são uma tese acadêmica. Por mais que isso talvez nos incomode, mas é um incômodo precipitado da nossa parte, porque todo aquele que vai, ou melhor, apresenta-se para a conquista do título de doutor, quando ele apresenta uma tese acadêmica, ele parte de um pressuposto, de uma ideia inédita que ele traz. E através das pesquisas, ele vai provar que a sua ideia é verdadeira ou é falsa, trazendo frequentemente uma conclusão que seja útil e inovadora para o campo da ciência. O que isso significa? Algo muito importante para a figura de Allan Kardec e a posteriori para o Espiritismo, tendo em vista que quando este indivíduo passa a pesquisar, não havia ainda a ideia de uma futura doutrina. Ele era apenas um investigador que rompe com os próprios preconceitos e a partir dali vai entrar em contato com um cenário completamente inesperado. Isso conta de forma positiva quando muitas pessoas olham de maneira equivocadamente negativa. Porque é muito tendencioso do ser humano
Basta nós pensarmos nas nossas discussões, seja no campo ideológico, seja no campo político e, ultimamente, no campo futebolístico. Todos nós temos os nossos conceitos, todos nós temos as nossas visões. E no momento em que a gente discute, a gente sempre busca provar ao outro que nós estamos certos. Então sempre tentamos buscar os melhores argumentos, mesmo que para isso a gente dê um jeitinho aqui ou acolá. A ideia é sempre essa. Mesmo que a gente busque uma informação que não seja plenamente verdade, mas a gente utiliza no momento do discurso para que a gente possa de fato suplantar. Assim sendo, se Allan Kardec de fato estivesse pondo uma tese acadêmica, ele deveria partir de uma crença anterior dele próprio, numa observação talvez dos filósofos e daqueles do campo do Oriente, das religiões ou das tradições orientais, que tinham na reencarnação um dogma. E no Ocidente haviam indivíduos que refletiam e que colocavam a reencarnação como a única chave para compreender os processos que aconteciam no mundo como um todo. É óbvio que, pela capacidade intelectual de Allan Kardec, ele conhecia a tese, mas como ele era positivista e um cientista, professor, ele não dava a mínima importância a isso, não lhe passava pelo campo do intelecto o desejo sincero de defender ou não a tese da reencarnação. Então ele não tinha uma ideia prévia, porque caso ele tivesse, e porventura fosse uma tese em que ele tivesse uma afinidade, ele com certeza teria construído uma obra a partir do próprio pensamento ou maculada pelas próprias crenças. Então a sua incredulidade, e muito mais do que a incredulidade, a sua falta de contato e de desejo de investigar esta tese, ela é fundamental para a credibilidade da reencarnação dentro da doutrina espírita. Porque não partiu dele. Então ela nunca, no campo da investigação de Allan Kardec, depois dele tiveram sim pesquisadores que de maneira a investigar, a verificar e a validar a reencarnação, tornaram-na uma tese acadêmica, mas Allan Kardec não. Ele fora então convocado, rompe com o próprio preconceito, as limitações daquela ciência que sequer dava ouvido, porque para os fenômenos das mesas girantes, esses cientistas positivistas diziam que era algo que simplesmente estavam acontecendo, mas era fruto de frivolidades, de embustes, porque não havia verdade nisso, e sequer mereciam o esforço e a atenção destes pesquisadores. Por sua vez, Allan Kardec, respeitado no mundo acadêmico em que ele vivia e estava imerso, rompe após inumeráveis convites a participar de uma reunião como esta. E aí entra sim essa perspectiva do espírito amadurecido, que não se deixa amarrar pelas convicções que foram trazidas até então, porque isso aconteceu com o próprio Cristo, ou melhor, com aqueles que cercaram o Cristo a seu tempo. Vejamos que até hoje, dentro das tradições e da própria cultura do povo judeu, a maioria, por sua vez, não acredita na figura de Jesus de Nazaré como sendo o Messias prometido. Estão tão presos às suas verdades que não se abrem a uma reflexão mais profunda, fazendo uma análise do Velho e Novo Testamento para que de fato possam avançar nesta compreensão, porque estão tão atrelados à sua verdade que preferem morrer chumbados a ela. Isso também acontece conosco. Quantos espíritas, ou melhor, quantos indivíduos não atravessam essas portas do próprio Neil ao longo destes 89 anos, buscando talvez ouvir aquilo que desejava, de que o importante era ser feliz, por exemplo, e vai encontrar na doutrina espírita informações que entram em choque direto com estas crenças rasteiras, que não conseguiram ainda avaliar a profundidade do que é o Espiritismo e a importância da encarnação e da reencarnação, conceitos distintos, apesar de aparecerem ser similares. E aí, neste impacto, preferem voltar ao campo da ignorância do que simplesmente abrir mão das suas próprias verdades, permanecendo neste ciclo das reencarnações,
para livrar-se da própria ignorância. Por isso que ser espírita é desafiador, porque o próprio codificador já nos mostra a coragem de abrir espaço para a investigação sadia, porque existe uma diferença entre a investigação que busca macular, que busca atingir e denegrir, e existe aquela investigação sadia em abrir-se para de fato fazer uma análise fria e concreta e a partir dali extrair os resultados sem forçá-los para o campo dos nossos desejos. Allan Kardec, então, ao observar que as mesas de fato respondiam, cria teses diversas, segundo ele próprio coloca em O Livro dos Espíritos, porque ele pensa no magnetismo, ele pensa na influência dos indivíduos que ali estavam, na sua capacidade de, através do pensamento, influenciar aquela mesa, e entra em choque. Podemos dizer assim, fica boquiaberto diante da resposta que aquelas inteligências passavam para ele, onde eles próprios afirmavam que eram espíritos. E a partir dali inicia uma odisseia para este homem. Porque nós, no momento em que nos encontramos, no século em que estamos, receber uma doutrina toda codificada com a maior facilidade, imaginemos a quantidade de pessoas que ainda criticam a tese da reencarnação, imaginemos ele, cientista, professor, num meio positivista, agora falando que conversava com espíritos e que estes traziam informações completamente distintas do pensamento convencional, não só da França, mas da Europa inteira. Porque até isso ele precisou desenvolver um método dentro da sua estrutura científica para que pudesse dar a ele a possibilidade de ele chocar as informações e, obviamente, ter a certeza ou chegar próximo a ela de que aquelas informações eram verídicas. E todos nós sabemos que através da linha do pensamento da matemática, e é a única questão que muito me toca, porque apesar de ter uma ex-professora primária aqui presente, matemática é uma coisa que nunca foi do meu agrado. Eu não sei vocês, mas quando eu entendi o que Allan Kardec fez, eu digo, Pai Celeste, tinha que ser um espírito de fato evoluído para mexer com a ciência tão complexa como a matemática. Ele simplesmente desenvolveu uma tese formidável. Apesar de hoje ser avaliada de forma simples, mas você partir do nada para pensar nisso, ele, tanto em observar os fenômenos, essa história dos médiuns diversos sendo levados às mesmas questões para ter a mesma resposta, isso está dentro do campo das análises combinatórias e do cálculo das probabilidades. E é interessante que a forma com que ele faz, e me permitam não entrar tanto nas considerações, porque são pontos importantes, porque ele levou em consideração, por exemplo, a influência do médium. No cálculo que ele desenvolveu, ele leva em consideração a influência do médium. Alisson, como assim? Ora, todos nós sabemos, aqueles estudiosos presentes sabem, que existe sempre um fenômeno anímico. Tanto é que a gente pode dizer que não é uma mediunidade, mas é um fenômeno médio-anímico. Porque os espíritos falam e nós de alguma forma interpretamos e levamos a ideia às vezes com o nosso conteúdo intelectual, havendo uma certa interferência, uns mais interferências, outros menos interferências, mas sempre há algo do médium. Então Allan Kardec, no seu cálculo, ele simplesmente leva em consideração a influência e a porcentagem de influência desses médiuns em relação à comunicação dos espíritos. E descobre um número mínimo, no qual, se as respostas fossem equivalentes ou similares, essas respostas alcançariam um nível entre 97% e 98% de certeza de que elas são verdadeiras. Imaginemos de maneira mais objetiva e mais prática. Nós temos um público aqui presente. Eu distribuiria papéis e depois distribuiria a mesma pergunta. Os senhores não falariam entre vocês. E essas perguntas versariam sobre a figura de Deus, sobre o mundo espiritual, sobre as leis morais, sobre o futuro de cada um de nós. A forma com que ele dividiu os 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos.
E a partir destas perguntas, vocês iriam escrever a resposta que vocês acham que para vocês era a verdade. E a partir dali, eu recolheria, iria ler todas elas. Acredito que a boa parte delas versaria sobre a tese espírita, porque a maioria aqui presente ou são espíritas ou são simpatizantes da doutrina. O que significa dizer que as crenças que nós temos interferem diretamente nas respostas que nós passamos. Então, se eu tinha um N muito elevado de médiums, e essas perguntas fossem feitas para várias regiões, e esses médiums não se comunicassem entre si, e as respostas apresentassem teses e informações completamente diferentes daquelas que vigia na sociedade da época, era sinal de que vinha de alguma consciência ou alguma inteligência diferente daquela que o médium era portador. Tem lógica? Tem. Se eu pedir aqui para alguém fazer uma redação sobre a Guerra do Paraguai, nós iremos perceber que os indivíduos só vão escrever aquilo que sabem, de tal forma que na coletividade aqui será muito parecidas as respostas. Umas um pouco mais extensas, outras mais estreitas, mas praticamente semelhante, porque todos nós tivemos as mesmas aulas com os mesmos conteúdos. Sendo assim, ele começou a trazer essas informações impactantes e a partir dali trouxe um conteúdo revolucionário. E dentro destas revoluções, começa ele com a revolução principal, porque é ela que dará entendimento à tese da reencarnação. Porque até então, a crença que se tinha de Deus era a crença ainda de, apesar da figura do Deus Pai, que prevalece na personalidade de Jesus quando ele apresenta Deus à humanidade, naquele momento histórico em que esteve na Terra, mas era muito mais forte a figura do Deus dos exércitos, ainda prevalecendo naquele contexto. A tal ponto que as pessoas, repito, ainda fruto do processo da Revolução Francesa, agora em contato com o positivismo, dava as costas a esse Deus antropomórfico. E o impacto não é outro. Quando estas mentes, colhidas as respostas de indivíduos diversos, apresenta-se como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quem desse grupo de indivíduos que foram questionados sobre quem é Deus, traziam a mesma qualidade de resposta? Então começa a perceber que de fato havia algo extra. E a partir dali surgem as novidades. Deus agora não era só Pai, mas era uma inteligência. E dentro dos seus atributos, Ele era soberanamente justo e bom. E neste processo então, trazendo essa perspectiva deste atributo, ser justo e bom, num processo em que à época a própria França havia passado há pouco por outra revolução, onde indivíduos morriam de fome, outros suicidavam-se desesperançados, e a ciência positivista não conseguia sanar as dores da alma humana, muito menos explicá-las com propriedade. Seria uma incoerência dizer que Deus era soberanamente justo e bom quando o conhecimento que se tinha era de que aqueles espíritos que nasciam e eram criados imediatamente no processo da gestação. Não havia nada prévio, não havia relações anteriores. Nós éramos estranhos em braços de estranhos, porque, segundo a tese tradicional, o espírito é formado durante o processo da gestação. Então são estranhos em braços de estranhos. E é exatamente aí, neste diálogo com os espíritos, que este homem foi ampliando o seu campo de investigação e conseguindo criar uma estrutura de um edifício que, passado mais de século e meio, ainda não conseguiu ser comprovado que aquilo que está posto é falso. Se porventura alguém levanta a mão e possa também dizer, mas também não está provado que não é verdade, ou que é verdade, também não se prova o contrário. E aí entra a lógica que nos convoca a refletir. Então, nesse primeiro momento, ele vai falar agora da figura de Deus e da estruturação. Quando parte para o mundo dos espíritos, aí surge o impacto.
porque não havia ideia pré-estabelecida. Porque na tese tradicional, repito, não há nem encarnação. Porque se o espírito é formado na hora, ele não está nem entrando na carne, ele está sendo formado durante ela. E isso é inovador, porque da forma com que ele descobre, tudo que está aqui agora é transitório. Porque antes disso, antes desse conceito, tudo que está aqui é o mais importante. Há uma grande diferença. Imaginemos se o depois daqui houvesse a tríade: céu, inferno e purgatório. E que nós levássemos para o lado de lá apenas as nossas experiências, sem termos que ressarcir, nem termos nova oportunidade. Sendo assim, o indivíduo mais feliz seria aquele que pudesse aproveitar ao máximo o que a Terra tem para lhe oferecer. Porque a chance era única. Era uma única experiência. Então, de fato, vamos curtir ao máximo. Vamos aproveitar. Porque só se tem uma vida e a gente deve vivê-la ao máximo. Então, esse conceito que ele traz quando ele conversa com os espíritos, ele é levado a compreender e a questionar. Então, há um mundo à parte? Não. Há um mundo original que independe deste em que você está. Imaginemos o impacto deste homem, que teve em sua formação o catolicismo e o contato com o protestantismo através de Pestalozzi. Repito, mesmo conhecedor das doutrinas orientais, ainda assim não levava a sério, porque afinal de contas, não era este o campo ao qual Allan Kardec fora convidado na encarnação para vivenciar. Então ele descobre que há um mundo original, o mundo dos espíritos, que obviamente mais tarde outras informações iriam nos impactar na própria obra, que começaria a dar sentido a situações que até hoje são questionadas por inúmeras pessoas. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer assim: nunca ninguém voltou de lá para contar? Eu já ouvi isso muito. Nunca é bom, eu tenho vontade de dizer, é bom você procurar saber, porque já teve muita gente voltando de lá para cá para contar. E é essa chave que Allan Kardec nos traz. Então, dentro deste processo das descobertas, ele então pergunta aos espíritos o que seria este processo de vir à Terra. Repito, numa grande novidade, existe o espírito prévio, antes, e ele decide vir. E ele pergunta então, nessa questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? De entrar na carne. Ele não falou reencarnação no primeiro momento. Reencarnação é no próximo capítulo, porque o conhecimento foi estruturado através do diálogo. Na medida em que ele conversava, como nós conversamos com os nossos amigos tomando um café, ou um suco, ou uma água, como queiram, através da resposta suscitava outro pensamento e ele avançava. Então ele entra em contato com a encarnação. O espírito vem à Terra, ou seja, ele já tem uma história prévia, mesmo que seja no mundo espiritual, mas já tem. E nessa pergunta os espíritos respondem a Allan Kardec: Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vejamos o zelo na observância da resposta em que Allan Kardec reflete para chegar mais adiante nesta tese extraordinária que nos solicita muita atenção para fortalecer a fé, que muitas vezes é vacilante. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarmos essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Sofrer as dificuldades, os aprendizados, o reflexo das nossas próprias escolhas. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr os espíritos em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação.
Então nós temos uma parte nesta obra. E a gente nunca para pensar sobre isso. Tem tantas pessoas que dizem assim: qual é a minha missão? Está aqui escrito. A parte que lhe toca, de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vejamos que tem uma observação muito simples aqui, algo importante que a gente não presta atenção, e que Allan Kardec vai explicar com um pouco mais de profundidade em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, e faz um estudo sobre os mundos inferiores e os mundos superiores. Está aqui escrito, de forma clara, que para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento, o corpo, de harmonia com a matéria essencial deste mundo, de acordo com a necessidade do planeta Terra, no nosso caso, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então nós temos um objetivo aqui: cumprir as ordens de Deus. Mas Alisson, você disse que no mundo de provas e expiações, lá nos mundos inferiores e superiores, Allan Kardec aprofunda isso, porque ele diz assim: a característica fundamental de um mundo de provas e expiações é a desobediência à lei divina. A característica fundamental de um mundo de provas e expiações é a desobediência à lei divina, ou à lei de Deus, como queiram. Então nós tomamos o corpo, vamos fazer parte deste processo, mas ao invés de nós obedecermos às leis divinas, que são todas que nós conhecemos no campo físico e no campo moral, as chamadas leis morais, nós, utilizando o livre-arbítrio, e aí entra o egoísmo e o orgulho como as chagas, porque nós achamos que somos mais inteligentes do que o próprio Criador, e em especial a figura do Cristo, que veio nos mostrar um roteiro, e daí optamos por nós próprios a adquirirmos vícios, a abusarmos do instrumento físico, a fazermos dele o que quisermos, para depois arcarmos com as consequências. E é tão verdade que Allan Kardec, refletindo sobre isso, nesta profundidade, vai nos trazer a tese da reencarnação. Repito, não tese acadêmica, mas tese é o conceito. Porque se diz que é necessário vir à Terra para alcançar a perfeição, e esse indivíduo, ou melhor, este espírito passará por todas as vicissitudes, Allan Kardec parou e disse: não, peraí, tem alguma coisa que está faltando neste processo. Porque pela capacidade dele, inclusive de anatomista que era, porque estudava e dissecava, ele via crianças que ele teve que dissecar. Ou sabia de histórias de crianças que em tenra idade retornaram através das portas da morte para o mundo espiritual. Ele via indivíduos que tinham tudo e na verdade não tinham nada, porque chegava a ele informações de pessoas que eram invejadas por outras, mas vazios por dentro optavam pela porta do suicídio. Assim como pessoas que sofriam, onde se buscava uma causa objetiva do porquê desse tipo de sofrimento, às vezes limitações físicas das mais diversas, numa época em que a medicina ainda estava tateando, e ele não encontrava razão. Então eram encarnações que eram comprometidas desde cedo, de tal forma que ele dizia: como pode assim então um espírito encarnar para alcançar esta perfeição, se a ele não está sendo dada a possibilidade, porque nascera problemático, porque nascera numa estrutura familiar que não lhe dava condições para isso, porque no meio do caminho aconteceu um acidente que lhe mudou o percurso da existência, porque se os problemas hoje acontecem, na época de Allan Kardec não era diferente, porque o ser humano é o ser humano em qualquer período da história da humanidade, as mesmas dores, os mesmos anseios, as mesmas buscas. E é exatamente por isso que Allan Kardec, mais adiante então, vai fazer um questionamento
fundamental. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque, afinal de contas, não era para se tornar perfeito. Ele não encarna para isso, não entra na matéria para isso. O que é que acontece conosco? E os Espíritos, então, de forma clara, respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Eu não sei se vocês perceberam a pergunta escorregadia de Allan Kardec. Perceberam ou não? Dá para perceber o que ele está querendo aqui? Não? Pois eu vou falar dele. Ele que me desculpe, mas eu vou apresentar a ideia de Allan Kardec aqui. Veja a pergunta que ele faz. Ou melhor, a pergunta em cima da pergunta. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Como é que se dá a transformação pelo espírito no campo da religião? Através de quê? Dou-lhe uma valendo bônus hora. Valendo bônus hora. Nós que viemos das tradições cristãs primitivas, como é que a gente consegue na própria existência ter uma transformação do espírito? Qual é o rito que a gente passa para isso? Perfeito. Roseneide já matou aqui a charada. Aceita Jesus, passa pelo batismo, porque você vai passar pelo processo da transformação espiritual na hora em que você for mergulhado na água e vai sair da água um novo homem. Allan Kardec agora bebe da fonte da sua formação, da tese das religiões tradicionais e pergunta de forma velada aos espíritos, porque ele não quis dizer o batismo não renova, não vira um homem novo, já purificado dos seus pecados. Óbvio que ele não iria fazer isso, porque ele já era perseguido pelo lado dos cientistas, agora seria mais perseguido do lado da religião, que ele também já o era. Então ele refaz. Agora vamos ouvir a pergunta novamente, para a gente ver o sentido dela. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Está renovado agora? Desceu na água o homem pecador e saiu dela o homem renovado? Aí os espíritos dizem, olha a resposta, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Ou seja, ela precisa depurar, ele precisa passar pela experiência novamente, reparar os seus equívocos. Mas para isso, necessário lhe é a prova da vida corporal. Não é o batismo. É necessário voltar à carne. E aí a gente é remetido imediatamente a quem? A um diálogo famosíssimo de Nicodemos e de Jesus. És doutor em Israel e não sabes dessas coisas? Que não é o batismo da água que faz com que o indivíduo de fato ganhe o reino dos céus? Mais claro do que isso, impossível. E Allan Kardec, curioso como era, agora baseado nas doutrinas orientais, porque ele era sabedor. A alma passa então por muitas existências corporais, o ciclo das reencarnações, sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Vou repetir a resposta. Todos contamos muitas existências. Alisson, por que ele não disse muitos? Todos contamos com muitas vidas. Porque vida só tem uma, que é a vida do espírito. Quem é reencarnacionista e acredita em muitas vidas, esqueça. É bom reler.
Vida a gente só tem uma, que é a vida do Espírito. Mas existências, a gente entra e sai. Entra e sai das existências. Porque é a vida do Espírito. Nós hoje, aqui, somos a síntese de muitas personalidades que nos acompanham. E aí a teoria da reencarnação, essa tese, ela é formidável. Ainda uma pergunta, mas eu vou deixar para um outro momento. Essa tese então da reencarnação, quando nós lemos, ela passa a abranger uma revolução no pensamento humano. Ainda não atingiu o seu clímax. Porque muitos de nós espíritas aguardamos do campo da teoria, mas não conseguimos descer ainda para o campo da vivência para robustecer a nossa fé, e por isso a nossa fé torna-se raciocinada. Porque nós começamos a fazer uma análise de antes e depois. E para aqueles que têm as suas dificuldades ainda, busquem alguma outra tese que substitua a tese da reencarnação para encaixar absolutamente tudo o que acontece no mundo em que vivemos. Porque se uma tese ela funciona para uma coisa, mas não funciona para outra, ela não é uma tese geral. Ela é uma particularidade. A regra tem que caber para tudo. Para tudo. E só a reencarnação explica, inclusive, as nossas vidas. Quando nós compreendemos essa nossa condição de sermos a síntese das nossas personalidades anteriores, aqui dentro, eu vou usar o termo aqui dentro, levando em consideração que o Espírito está dentro. Me permitam essa lucubração. Mas aqui dentro de cada um de nós, existe ainda o indivíduo que foi um guerreiro, existe o indivíduo que foi um profissional de determinada área, existe um pai, existe um filho, existe um indigente, existe alguém que teve poder e que decidiu sobre outras vidas, existe alguém que sofreu a influência de outras pessoas, existe alguém que foi penalizado por ação de outros. Esse conjunto de personalidades estão resumidas na nossa existência atual. É por isso que nós temos tantos conflitos em situações diversas da nossa existência. Freud, com a sua grande contribuição, pode falar do homem até um momento próximo ao seu nascimento, ali ainda ao ventre, mas não consegue explicar muitas das coisas que nós trazemos, porque vem guardada nestes inúmeros homens, indivíduos que nós somos ao longo do tempo, e que hoje muitos deles ainda pedem passagem, dependendo da situação que esteja diante de nós. Essa talvez a figura extraordinária que o Evangelho nos fala sobre ser o homem velho, de tal forma que na hora daquela situação em que eu me deparo novamente no mesmo cenário, com as mesmas pessoas de outrora que a lei divina junta para que a gente evolua e vença as próprias sombras, o homem velho fala com tanta força e a gente não consegue identificar, mas ali há um apelo para que nós passemos pelo processo, não do batismo, mas da depuração, deixando de lado essas impurezas que nós adquirimos ao longo do tempo e agradeçamos a oportunidade de nos depurarmos ali. Sendo assim, o espírita consciente, que verdadeiramente conseguiu compreender a tese da reencarnação, ele não se queixa da vida, ele não reclama de forma gratuita, porque nós temos os nossos momentos de fraqueza. Quem não reclama do trânsito de Recife? Ora, eu sou o primeiro e me coloco de forma muito clara, mas às vezes me pego nisso, porque eu estou reclamando, porque eu só estou no trânsito porque eu tenho a possibilidade de ter um carro, ou de estar num transporte público, ou estar andando numa bicicleta. Se eu não quisesse, eu poderia ir a pé, mas se eu fosse a pé para o meu trabalho, eu ia reclamar tanto, ia invejar tanto quem tinha um carro e quem podia pegar o transporte público, e iria gostar muito de ficar preso no trânsito. São essas
as informações que a gente precisa ter e refletir sobre o que é a reencarnação em nossa vida, porque não é uma crença barata. Conversávamos lá dentro da questão do público nas casas espíritas e eu dizia, não nos preocupemos, porque de fato ser espírita cristão, porque a classificação apresentada por Allan Kardec no 3º capítulo do Livro dos Médiuns, não é para todo mundo. E o nobre Raul Teixeira falava isso de forma muito clara. É só para quem pode. Porque não é o conceito para ser decorado e gritado aos 4 cantos, mas é o conceito que, pelo contrário, nos coloca frente a frente com a nossa vida. Pensemos nos nossos pais. Pensemos na situação que fomos recebidos na terra. Pensemos na cidade onde nos abriga a atual existência. Pensemos nas dificuldades que atravessamos, mas a partir do momento em que eu consigo compreender a profundidade da reencarnação, tudo isso deixou de ser problema e passou a ser oportunidade, porque todas essas situações, sem exceção, são ferramentas que a divindade nos oferta para que a gente de fato suplante e depure o que a gente precisa depurar. É algo tão maravilhoso que Deus não nos cobra à vista os equívocos que cometemos ao longo do tempo. Nos dá a possibilidade de, em cada existência, nós apagarmos e aprendermos diante dos desafios que representa a quitação desses débitos em nossa consciência. Agradeçamos a coragem de Allan Kardec, que conseguiu romper com os dois lados sem em nenhum momento constrangê-los, porque a busca dele era apenas de ser fiel àquilo em que ele estava investigando e nos deixou este legado extraordinário para que o nosso fardo que a gente carregue de fato seja mais leve, tendo em vista que ele apresenta para cada um de nós a figura de Jesus como guia e modelo. Eis a tese da reencarnação. Reflitamos e agradeçamos a Deus, não só a oportunidade de conhecer, mas de podermos refletir sobre esta tese. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.